Olá amigos que acompanham o canal Tabelão do Futebol. Nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês os jogos da 11ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Catarinense. Última rodada aí que promete pegar fogo, porque serão definidos aí os dois últimos classificados para a segunda fase e também o último rebaixado para a segunda divisão. Vamos conhecer aí o time que vai fazer companhia ao Juventus e vai ser rebaixado para a segunda divisão, e a possibilidade de ter um time tradicional do estado caindo para a segunda divisão é grande, porque o Joinville está na zona de rebaixamento, o Avaí está apenas um ponto acima, então pode ser que uma dessas duas equipes tradicionais do estado tenha que jogar a segunda divisão em 2023. Então vamos falar aqui o jogo a jogo da rodada, depois eu passo os últimos resultados e mostro aí como é que está a classificação na tabela. Bom, toda a rodada será disputada no sábado, dia 5, às 4h30 da tarde. E já vai começar aí com um jogo aí para mexer com os nervos dos dois torcedores, né? Dos torcedores das duas equipes, que vai ser Barra e Joinville. Esse jogo vai ser lá no Gigantão das Avenidas. E por que vai mexer com os nervos dos torcedores? O Barra, ele tanto pode se classificar, né? Ele é no momento é o oitavo colocado com 10 pontos, portanto só depende dele para conseguir a sua classificação. Porém, ele está apenas 2 pontos acima da zona de rebaixamento. Ele vai pegar aí um adversário direto. Portanto, o Barra ele pode tanto se classificar como pode cair para a segunda divisão. E o Joinville precisa vencer o jogo para não ser rebaixado, porque se ele empatar, ele cai para a segunda divisão. Porque se ele empatar, ele chega aos mesmos 9 pontos que o Avaí, porém, o Avaí tem 2 vitórias e o Joinville ficaria com apenas 1 vitória. Então o Joinville precisa vencer, né? Só a vitória livra o Joinville da segunda divisão. E se o Joinville vencer, o Avaí vencer e o Próspera vencer, aí quem acaba rebaixado é o Barra. Portanto, aí é um jogo decisivo para as duas equipes. Seguindo com a rodada, o Juventus, que já está rebaixado, vai jogar contra o Camboriú. O Camboriú já está classificado, o máximo ali que ele vai tentar é melhorar sua posição na tabela, né? O Camboriú está 3 pontos atrás do Brusque, né? Então tem uma remota chance ainda de conseguir a primeira colocação na classificação do campeonato. O Próspera vai jogar contra o Concórdia. Esse jogo vai ser lá no Estádio das Nações. E o Próspera também ali está na situação do Barra, né? Tem os mesmos 10 pontos que o Barra, mas tem saldo de gols inferior. E o Próspera tanto pode se classificar, né? Pode conseguir uma vaga aí na próxima fase, se vencer e houver aí um tropeço ou do Barra ou do Marcílio Dias, como ele também pode ser rebaixado para a segunda divisão, caso ele seja derrotado e o Avaí e o Joinville vencem seus compromissos. Então o Próspera tanto pode ir para a segunda fase, como também pode cair para a segunda divisão. Já a equipe do Concórdia, o Concórdia está ali na dele, está na quarta colocação com 17 pontos, já está classificado, o máximo que pode conseguir ainda é beliscar uma terceira posição, mas vai defender ali a sua quarta colocação para ter o direito de fazer o jogo de volta das quartas de final em casa. O Brusque, né, o líder Brusque, vai jogar lá no estádio Augusto Bauer contra o Figueirense. Qual que é a situação dos times? O Brusque tem 23 pontos, se vencer, garante aí a primeira colocação sem maior problema. Se ele empatar, daí ele vai ainda ter que aí torcer por um pequeno tropeço do Ercílio Luz. Já o Figueirense tem 14 pontos, é o sexto colocado e já está classificado para a segunda fase. O máximo ali que o Figueirense ainda pode conseguir é beliscar uma quarta colocação, a quarta colocação do Concórdia. A Chapecoense, que acabou sendo eliminada aí no meio de semana na Copa do Brasil, perdeu nos acréscimos para o Motoclube lá no Maranhão, a Chapecoense vai jogar contra o Marcílio Dias. A Chapecoense já está classificada, é a quinta colocada com 16 pontos, mas vem oscilando bastante aí no campeonato, não vence há 2 rodadas, né? Enquanto que a equipe do Marcílio Dias, a sétima colocada, tem 12 pontos, não corre risco de rebaixamento, mas tem que vencer para não ter que torcer aí contra o Barra e o Próspera e não correr o risco de ficar de fora aí da segunda fase do campeonato. Então, Marcílio Dias aí precisando fazer um resultado para se classificar. E por fim, lá na ressacada, um jogo de muita pressão, o Avaí vai jogar contra o Ercílio Luz. O Ercílio Luz, que é o segundo colocado, ainda briga aí pela primeira colocação, enquanto que o Avaí é o 10º colocado com 9 pontos, e se perder ou empatar e o Joinville ganhar, né, uma vitória do Joinville combinada a um tropeço do Avaí em casa, derruba o Avaí para a segunda divisão. Lembrando que o Criciúma na temporada passada já caiu para a segunda divisão e agora o Avaí está correndo sério risco de também ir parar na segunda divisão. Então o Avaí precisa vencer para espantar aí qualquer risco de rebaixamento, né? Porque se perder vai ter que torcer contra o Joinville.
Bom, agora eu vou passar para vocês aqui os resultados da 10ª rodada. A 10ª rodada que foi meio quebrada, né? Teve jogos na outra semana, teve jogos nesse final de semana. Então eu vou passar aqui os últimos resultados da 10ª rodada e também da 9ª rodada. Pela 10ª rodada, na quarta-feira, dia 16, o Figueirense perdeu em casa para o Próspera, 2-1. O Camboriú venceu o Avaí também lá naquele dia 16 por 1-0. O Hercílio Luz, no sábado passado, dia 26, derrotou a Chapecoense por 3-0. Então a Chapecoense aí já foi com 3-0 na cabeça lá para o Maranhão e acabou sendo eliminada da Copa do Brasil. No domingo passado, o Marcílio Dias venceu o Barra por 4-2, resultado aí que adiou aí a classificação do Barra. O Joinville perdeu em casa para o Brusque e ficou ali na zona de rebaixamento, resultado terrível para o Joinville lá na Arena Joinville. E o Concórdia venceu o Juventus por 2-1, resultado aí que derrubou o Juventus para a segunda divisão. E os jogos da 9ª rodada, a 9ª rodada aí que teve jogo no dia 20, tivemos aí o Juventus perdendo em casa para o Figueirense 2-0, o Marcílio Dias empatando sem gols por Hercílio Luz, o Avaí vencendo o Concórdia por 2-1, respirando no campeonato, o Próspera empatando em 2-2 com o Joinville, a Chapecoense ficando 1-1 com o Camboriú e o Brusque vencendo o Barra pelo placar de 3-1. Então esses aqui foram os resultados da 9ª rodada, né? A 9ª rodada que se misturou com a 10ª rodada, por isso que eu tô passando os resultados das duas rodadas. Bom, pessoal, as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like. Se não estão inscritos, se inscrevam aqui no canal Tabelão do Futebol. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e até um próximo vídeo. Valeu!